Ele foi... Mangueiras, não? Mangueiras, ele é mais antigo, ele é reconhecido, ele tem um próximo. Mangueiras, eu acho que... Mangueiras, ele chega a ser assim, um quilombo urbano também? Ou ele... Porque a extensão dele é bem maior. é 19 quilômetros, 19 mil metros, né? 19 mil metros. Mas ele tá... Porque tem uma diferença, né, do quilombo urbano mesmo, como você estava explicando outro dia, né? Não, mas ele é urbano porque ele tá dentro do município, né? Belo Horizonte, mas assim, ele é mais afastado. Tem um termo chamado urbano, que é meio que rural, meio que urbano. Até Belo Horizonte, no sentido de expandir e chegar a toda a sua urbanidade lá, poderia dizer que em 50 ele era um quilombo rural, né? São 50 anos de diferença. Assim. Hoje não tem como, ele está dentro de Belo Horizonte. Sim. Ele desenvolveu com a cidade, né? A cidade desenvolveu com ele, reconhecidamente. Isso, eu falo assim, em simultâneo, não, porque ele tem 100 anos, ele é reconhecido assim. Isso. Muitos anos já. A história dele já é tão presente na cidade que ele já é reconhecido desde esses tempos, assim, mais antigos, desde o início da cidade. Quando a Lu fala isso, recentemente a professora Josimei, ela fez uma formação da prefeitura, por causa disso, a prefeitura querendo reconhecer essas coisas. A aula da professora Josimei é falar o histórico dos povos tradicionais no Curral del Rei, antes de ser Belo Horizonte. Você fala assim, a formação. A formação. Né, da cidade mesmo, passou muito pelo... Não, porque aí quando vieram, o povo veio de Vila Rica pra cá, foi expulsando. Quem tava aqui, indígenas, os quilombolas, outros... Descobriram. Outros negros não tinha livres ninguém, que estavam... né? Não tinha ninguém aqui, né? Então, assim, ela fez uma aula, assim, sensacional. Depois vocês têm que ver, vocês vão curtir. Tá? Esse histórico, né? Que colabora com essa coisa de Belo Horizonte ser uma cidade quilombola. Demais. E é uma história muito negligenciada, né? Porque, assim, parece que a gente... Assim, eu vou falar, tipo, né, uma visão de fora, né? Porque, de fato, eu não tenho essa profundidade. Mas parece que Belo Horizonte não faz questão, né? Assim, de se envolver, de reconhecer. Eu não sei de falar de Belo Horizonte. A gente fala de Belo Horizonte, mas assim, eu acho que isso é bem geral, né? Sim. É muito difícil achar um local que tem esse reconhecimento. Porque é parte da história, né? É parte da história. Você fica assim, é parte da história e você precisa forçar, né? Pra que a pessoa Exatamente, a resistência mesmo. Que seja parte da história, né? É um negócio... E quando você fala isso aí, até pegando um gancho, porque Belo Horizonte nasce pós-escravização. Ela não nasce antes da escravização, ou exatamente quando existia. Ela nasce pós, 1897. Então já tinha passado. Só que existiam pessoas pretas, indígenas aqui, e outros brancos livres e tudo mais nessa região. Só que essas pessoas elas foram apagadas da história. Não sei se você sabe, mas tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, que ficava ali na Bahia com Álvares Cabral, que não podia ficar dentro do Centrão, porque era uma igreja de pretos. Não podia ficar no Centrão. Ela foi destruída, tanto que tem histórias que lá tem um cemitério também. A igreja sempre tinha um cemitério atrás. Assim como nós estamos atrás da igreja, aqui, então pode ser que aqui fosse um cemitério também. Aqui, o que eu cresci ouvindo que aqui foi um cemitério. Sempre. Sou nascida e criada aqui. Meu pai também. Meu pai, ele dormia... Meu pai é vivo, mas eu vou explicar porque o trem do passado, né? Mas ele dormia no quarto que ele nasceu, assim. A gente está com uma obra embargada já tem 5 anos e 5 anos e 4 meses. E essa obra era porque eu ia fazer uma extensão, né, em cima da casa dos meus pais, e no mesmo momento a minha mãe, ela também estava fazendo uma reforma. E a reforma que ela fez, a partir do embargo, inviabilizou que eles continuassem aqui. Então, hoje, os meus pais estão morando com a minha irmã, lá em Sabará. Isso, para mim, assim, Isso desde quando? Desde 2017. Desde março de 2017. Quantas pessoas moram aqui hoje? Aqui são 4 famílias. Então, aqui tem 2, né, que é minha tia e minha prima. Na casa dos meus pais, né? Sou eu, meus 4 filhos, minha mãe e meu pai. Na casa de baixo, na casa do meio, é minha tia Ieda, com meu primo Rony. E aqui é a minha madrinha, que é a nossa matriarca, que tem 94 anos. Esmeralda. Não, é a Anair. A Anair eu não vi, foi a Esmeralda que saiu aqui, né?
Tia Esmeralda mora É na daqui? casa da frente, Ah, isso. tá. E aqui tem a minha prima Sônia, que é filha da minha madrinha. E minha madrinha tem 94 anos e a minha prima tem 60 e poucos. 66, 67 E aqui anos. nesse ambiente, assim, foram quantas gerações, se for pensar assim? Eu faço parte da terceira geração. Quarta, não? Quarta geração, Terceira, sua prima. terceira é meu primo. Então começou em 1900. Aliás, 1900 nada, porque a minha tataravó, essa quinta. Mas você tá falando daqui, né? aqui. 1940. Mas o seu Registrado, né? Télio já vinha pra cá. Assim eu não tenho muito preciso não, porque ainda tem os Matias, eles vieram também a partir da família Teles, né? Que são outra família quilombola em Pinhões. Então essa também tem sido uma outra descoberta. Por exemplo, a minha bisavó, ela chamava Ana Teles. Uhum. E seu Geraldo Teles, ele morreu ano passado com 103 anos e ele é do quilombo de Pinhões. E a gente tem descoberto que a gente tem uma ligação muito próxima, no contexto assim mesmo de parentesco com o quilombo de Pinhões. Oh. Tanto é que quando a minha madrinha, né, vieram para cá, ela veio para cá já criança, mas meu avô e minha avó eram de lá. Então eles constituíram comércio, né, como feirantes. As minhas tias, e as verduras que elas vendiam vinham de Pinhões. E ainda existem as senhoras de Pinhões que vendem verduras aqui no bairro Floresta. Então fica tudo interligado de um jeito. Mas essa noção de que tinha uma ligação familiar é recente. Que vocês perceberam. Recente. Foi durante a recente. pesquisa que você fez a família? Durante esse levantamento que a gente tem feito para a gente fazer o nosso dossiê para encaminhar para Palmares. Entendi. Aí, quando eles falaram do quilombo Mangueiras, né? Mangueiras, né? Que falou que é o maior que tem, você tem noção de tamanho? Se fosse pensar aqui, essa questão assim de... Então, essa também tem sido uma busca, porque, por exemplo, em 1940 não tinha essa divisão, Uhum. né, territorial, né, como é hoje. E o meu tio, quando ele começou a fazer a compra dos terrenos, porque ele tinha... A minha família, ela foi escravizada pela Igreja Católica, né, pelo mosteiro de Macaúbas, pelo mosteiro de Macaúbas. E por isso que a gente tem também, assim, uma formação muito católica. Então, assim, as minhas tias, elas... Foi meio que imposto, né? Foi meio não, foi total. Total. Mas eu falo assim, o passar de geração, né? O início, com certeza, foi. Isso. Mas acaba que é difícil, né? Porque aí Fica vai na pessoa e ela passa pra frente. vai passando. Aí, assim, com o tempo é que a gente tem tido uma diversidade religiosa, assim, dentro da família. Então, Sim. a gente tem pessoas que são evangélicas, eu e os meus filhos, né? Só um que não é. Mas os meus outros 3 filhos, nós somos do candomblé, Uhum. eu sou equede, sou raspado, já tenho há 13 anos. Então, assim, já tem essa formação dentro da família, mas, assim, sempre teve. Sempre teve. Só não era... Não foi permitido. Você tinha que fazer eles escondidas. Escondidas, sempre teve. Mas isso chegou a você. Você passou por isso durante muito tempo. Muito tempo. Daqui muito pra tempo. frente é que você tá tentando ver se isso não passa pros filhos. Mas isso também é de uma forma bem natural, sabe? Assim, não tem essa coisa. Não precisa impor, né? não Até tem- porque foram impostos vocês Exatamente. e, né, não faria muito sentido. É por uma questão mesmo de pertencimento e pertencimento. Claro. De entender quem é, né? Exato. É importante, realmente. Nem que seja assim, você não precisa necessariamente seguir. Por exemplo, eu tenho uma formação católica. Sou crismado, mas eu não lembro a última vez que eu fui à igreja sem que seja por um motivo, sei lá, casamento, Sim. falecimento de alguém. Eu acho que a última vez que eu fui, porque eu tive que fazer, porque eu fiz tudo uma vez, né? Eu não tinha essa de ficar na igreja e tal. Então, quando eu crismei, eu tive que fazer primeiro comunhão e crismar. Sim. Aí, isso foi em 2000.